Nós estamos na nossa quinta aula da matéria de metodologia científica e paramos na página de número 21, do texto sétimo, o método de técnicas de pesquisa. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa área na metodologia científica, alguns métodos utilizados para pesquisar, para se desenvolver uma boa pesquisa. Então, nós já vimos que metodologia científica é o estudo dos métodos do instrumento. Os instrumentos é necessário para a elaboração de um trabalho. Isso seria metodologia científica. E aqui o pastor vai mostrar alguns pensadores, alguns filósofos que nos deixou alguns exemplos de métodos de pesquisa. Ele vai falar de alguns aqui, ele vai pegar Descartes. Ele fala que ele era um pensador e um filósofo francês. Ele expõe a ideia fundamental de que é possível chegar-se à certeza por intermédio da razão. Então, dentro desse método de pesquisa, Descartes ele dá essa ideia de que nós podemos expor nossas ideias e chegar à certeza por intermédio da razão. Ele fala também que Descartes, também pelo raciocínio, torna-se possível chegar à conclusão verdadeira, desde que o assunto seja pesquisado em partes. Então, através da pesquisa, nós conseguimos chegar a um bom conhecimento daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos pesquisando. E dentro da linha de pensamento que o pastor coloca aqui, esse filósofo Descartes, ele mostra que o raciocínio ele deve ser utilizado para que possamos fazer uma boa pesquisa e concluirmos bem naquilo que nós estamos estudando. Isso aqui dentro de uma visão para uma faculdade secular, é a visão que o pastor mostra aqui do pensamento do filósofo. E, como eu já falei, qualquer tipo de pesquisa que nós vamos fazer, temos que usar o raciocínio da maneira correta. Ele fala também de outro aqui, Francis Bacon, que era um filósofo inglês. Ele coloca embaixo aqui que Bacon estabeleceu também um método de pesquisa paralelo ao da indução, o método do raciocínio analógico ou raciocínio por classificação, ou seja, a comparação entre duas situações e ideias. Isso capacita-nos também a tirar boas conclusões e, às vezes, o material que temos em mãos vai nos dar a condição de fazer essas comparações. E, como eu falei, principalmente no que nós temos quesito a Bíblia, temos que fazer comparações com outros textos para ter um bom desempenho na nossa hermenêutica. E ele mostra aqui, dentro desse texto aqui, que é nós preocuparmos em buscar, identificar semelhança dos textos, daquele material que temos em mão. E isso no caso do material secular. Então, nós temos que buscar a semelhança de um texto com o outro, dentro do material que temos. E na Bíblia não é diferente, é procurar identificar um texto parecido com aquele, ou se é uma citação de um texto do Antigo Testamento que está registrado no Novo. Nós temos que buscar saber o que é que o escritor que está citando quer dizer, e principalmente no texto original que é utilizado do Antigo Testamento, o que o escritor quis dizer também. E metodologia científica ela tem por objetivo proporcionar uma investigação confiável. Então, nós estudamos a metodologia científica para isso, para que nós possamos ter condições de estudar e compreender os textos e obter informações que realmente são confiáveis naquilo que estamos pesquisando. Então, isso vai requerer que nós expandimos
a nossa leitura para outros campos, dentro daquilo que estamos estudando, porém em vários outros tipos de materiais, para que possamos ter uma conclusão confiável do que estamos abordando. Aí o pastor coloca aqui na outra página, página 22, métodos de abordagem. Ele fala que o método de abordagem é o conjunto de procedimentos utilizados na investigação, ou seja, todo o material que temos, nós vamos fazer uma abordagem dele por completo para poder investigar e saber se aquilo que temos em mão nos dá a condição de concluir o assunto que é proposto para a pesquisa. E cá embaixo ele fala assim, ó, que o método de abordagem classifica-se em dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo e dialético. Então, esses são os métodos de abordagem que nós temos. O pastor vai explicar aqui mais embaixo a respeito desses métodos. Então, ele é dividido nessas 4 classificações, que é o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético dedutivo e o método dialético. E a primeira letra que coloca a letra A, que é o método dedutivo, ele fala que é o caminho das consequências, pois é uma cadeia de raciocínio em conexão descendente. Isto é, do geral para o particular, leva à conclusão. Aí ele dá um exemplo aqui embaixo, aqui. Todo homem é mortal. Ele vai colocar Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Então, ou seja, você vai deduzir com isso. Não precisa de um raciocínio muito forte para você entender. Já que coloca que todo homem é mortal, e se o Pedro é homem, então, o homem aqui no sentido genérico, ou seja, é para todos, tanto homem como mulher, então implica que Pedro também é mortal. Aí ele até mostra aqui do outro lado aqui que isso é universal, é geral, é particular e particular da conclusão. Aí ele mostra o método, esse é o dedutivo e o método indutivo. Ele fala que a indução percorre o caminho inverso ao da dedução. Isto é, a cadeia de raciocínio estabelece a conexão. Aí dá um exemplo. O calor dilata o ferro, o calor dilata o bronze, o calor dilata o cobre. Logo, o calor dilata todos os metais. Então, ou seja, aqui a pessoa está. Ele não está deduzindo apenas, ele está induzindo que dilata todos os metais. O calor ali seria do fogo, então é correto que ele vai dilatar todos os metais. E eu não sei se os irmãos já observaram, somente no livro de Provérbios, no livro de Salmos, ele tem essa capacidade de nos levar a esse tipo de interpretação. Quando você está lendo, você lê uma primeira parte do texto e a segunda parte colabora para a interpretação correta daquele texto. Ou ele faz um paralelo, como eu falei, faz uma comparação da primeira parte que você leu com a segunda parte, te capacitando a ter uma boa interpretação daquela passagem. Ele mostra que o método é hipotético e dedutivo. Ele fala que ele é considerado lógico por excelência. E cá embaixo ele coloca aqui, ó, pode-se através dele chegar à construção de teorias e leis. Então, ou seja, através do método hipotético e dedutivo, você tendo o material em mãos, você vai pesquisar e você pode chegar a construções de uma boa teoria e até mesmo aquilo que possa ser uma regra correta dentro do material que você tem em mãos. Então, esse seria o método hipotético e dedutivo. E o método monográfico ou estudo de caso. Ele coloca que consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupo ou comunidade, com a finalidade de obter generalização. Esse método que o pastor coloca aqui, aí você já vai levar para o lado de pesquisar sobre pessoas, sobre profissão dessa pessoa, de qualquer pessoa, da própria pessoa que você está levantando, fazendo um levantamento sobre ele, condições, instituições, grupo ou comunidade. Então, esse método de monografia é quando você está concluindo um determinado tipo de assunto e você vai abranger todos esses pontos, que seja de um indivíduo,
uma profissão, condições de instituições, grupos ou comunidade com a finalidade de obter algo que seja geral de tudo aquilo que você está pesquisando. Ele mostra aqui, irmãos, a técnica de pesquisa. Ele fala assim: acha-se relacionado com a coleta de dados. Isso está bem claro que quando nós estamos fazendo a pesquisa, nós estamos coletando dados. Precisamos de colher sobre aquilo que estamos pesquisando. Se você vai fazer uma pesquisa de cunho científico, ou seja, vou colocar fosse no caso nosso de geografia bíblica, você tem que colher todos os dados necessários dentro daquele assunto que você está escolhendo. Por exemplo, se você for entender a distância de Jericó para Jerusalém, porque existe uma passagem na Bíblia que Jesus cita a parábola do bom samaritano e ele fala que um homem descia de Jericó, de Jerusalém e ia para Jericó. Descia de Jericó para Jerusalém, implicando que Jericó estava no lugar mais alto. Na verdade, não. É de Jerusalém para Jericó. Jerusalém que está alto, de Jericó não. Então, se você quer saber sobre esse assunto, a distância do que era de Jerusalém a Jericó, por que Jesus foi isso, você tem que colher dados. Por que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, qual que era a distância, qual o horário que ele descia. Então, você vai colher dados para que você possa ter uma boa interpretação do texto. Então, isso é uma técnica de pesquisa. E mais que embaixo, irmão, nessa letra A, aqui o pastor coloca a observação direta e intensiva, dentro da questão da técnica de pesquisa. E vai mostrar aqui que ela se baseia nas técnicas de observação propriamente dita e nas entrevistas. Ele fala modalidade de observação direta e intensiva. Ele coloca de forma sistemática, ou seja, de forma organizada, quando planejado e estruturado. De forma assistemática, que não tem estrutura nenhuma, que a palavra a no grego seria um prefixo de negação. Participante, quando os pesquisadores participam de todos os fatos a serem observados. Ou seja, quando nós estamos pesquisando, nós participamos de tudo aquilo que estamos pesquisando. Fazemos parte daquilo. Ele mostra, não o participante, quando o pesquisador limita-se a observação somente dos fatos. É individual, realizado por um pesquisador apenas, em equipe, nós sabemos que é pesquisa que envolve um grupo de trabalho. Na vida real, os fatos são observados em campo ou em ambiente natural. Isso aqui mostra que dentro da pesquisa, às vezes dependendo do que estamos pesquisando, vai necessitar que estejamos num determinado local. Existem muitas de faculdades que as pessoas que estão fazendo determinados tipos de cursos, seja na medicina ou outra área, ele tem que se deslocar em determinados locais para poder ele participar pessoalmente daquilo que ele está estudando. E dentro do campo nosso, que é a teologia, tem coisas que, dependendo do que a pessoa for ter uma formação, ele poderia participar nessa área, principalmente se for uma área de missiologia, como temos muitos que buscam formação na área de missiologia, e é claro que se ele tiver toda a técnica de missão somente na técnica, não ajudaria muito. Ele falaria, mas não teria experiência de ter estado num campo para que ele possa expressar isso com mais paixão. Porque, por exemplo, todos nós aqui podemos fazer uma boa pesquisa de questões de missão e expressar com todos os tipos de pontos necessários para trazer uma boa explicação em um culto de missão, numa palestra de missões, quando, na verdade, nós nunca experimentamos verdadeiramente de ir ao campo fazer missões. E as pessoas teriam todo o recurso técnico que nós passamos para eles, porém não teria nada de experiência que nós vivenciamos no campo. Eu, uma vez, participei de um seminário de missões no Brasil, isso tem muitos anos atrás, participei de um seminário de missões,
E todos os homens que estavam lá e as mulheres que estavam ministrando missões, eles estiveram no campo. Cada um com as suas experiências, trouxe as questões técnicas do que é missão, mas a parte melhor é aquilo que eles viveram. Então, tem muitas coisas que, dentro da nossa área teológica, também vai requerer que nós saímos ao ambiente para podermos estar ciente daquilo, não só na técnica, mas também na experiência. Ele fala em laboratórios, que é o caso de curso de pessoas que estarão cursando algum tipo da área da medicina, de algum tipo de pesquisa. Eles falam os fatos são estudados em sala, laboratórios, ou seja, em ambientes artificial. Embora o pesquisador procure muitas vezes reduzir o ambiente real a fenômenos estudados. Então, aqui dentro da metodologia científica, alguém que está numa faculdade, ele também pode estar em um laboratório ou algum local de estudo para que ele possa ampliar o seu conhecimento naquilo que ele está formando. O pastor coloca outro método aqui, uma outra técnica de pesquisa, que é a entrevista. Então, ele fala aqui, ó, a entrevista é uma técnica muito utilizada na pesquisa, nos vários ramos da ciência social, sociologia, antropologia, política, serviço social, psicologia social, jornalismo, relações públicas, pesquisa de mercado, etc. Embora a entrevista não seja a técnica mais fácil de ser aplicada, talvez seja o mais eficiente para a obtenção das informações, conhecimentos ou opiniões sobre um assunto. Então, o que o pastor quer mostrar com isso aqui é que, dependendo daquilo que a pessoa está cursando na faculdade, se ele procurar enriquecer o seu conhecimento através de uma boa entrevista com alguém que é formado naquela área, ele vai conseguir se especializar melhor. Ele até dá alguns exemplos aqui na questão das ciências sociais, da questão da sociologia, da antropologia, da política como serviço social e da psicologia social, do jornalismo, das relações públicas. Então, a pessoa, se ele tem um interesse em alguma dessas áreas, ele tem que ir e pesquisar com pessoas que é formado nessa área. Ele mostra mais aqui sobre a observação direta extensiva. Ele fala que baseia-se na aplicação de formulações de questionário, medidas de opiniões e de atitudes, teste, pesquisas de mercado, história de vida, etc. Essas técnicas são empregadas principalmente na coleta de dados das pesquisas do campo. Então, ou seja, nessas observações diretas, o estudante ele precisa basear suas aplicações de formulário em questionários, em medidas de opiniões e de atitude e alguns testes. E isso, como eu falei, para nós estudantes de teologia não é diferente. A necessidade que nós temos de pesquisar, ela também engloba isso. Nós basearmos aquilo que nós damos em questões que nós fazemos para o texto, ou até mesmo para pessoas que nós temos como nossos professores. Quem frequenta uma faculdade que tem mais professores pode questionar aos professores, fazer testes entre os próprios alunos e pesquisas entre os próprios alunos. Aqui, irmão, nós temos um texto que o pastor mostra a questão da atividade. Eu creio que os irmãos deveriam ler esse texto, os irmãos e não leram. Aqui é só uma informação que o pastor coloca na página de número 24 e 25. E nós pulamos lá para o texto de número 8, onde ele fala do gênero resumo escolar e acadêmico. Então, nós vamos entrar nessa questão aqui. O pastor vai mostrar aqui um resumo feito, dois resumos, na verdade, feitos por um escritor, e vai fazer a pergunta aqui, qual desses resumos seria o melhor? E dentro disso que seria melhor, cá embaixo, no segundo ponto, ele vai falar para assinalarmos uma dessas letras que faz jus a esse resumo, por que nós escolhemos o tal resumo. Então, ele mostra aqui que esse gênero de resumo escolar ele é nada mais do que um texto específico, escrito ou falado, que
é usado no contexto de educação. Ou seja, o resumo de algo que vai ser que o pastor coloca aqui, por exemplo, ele fala que no primeiro ponto ele fala, ó, leia o resumo a seguir do artigo A Cultura da Paz de Leonardo Boff. E mesmo sem ainda ter lido o texto mencionado, assinale o resumo que acredita ser melhor resumo escolar. Então, por exemplo, quando eu estudei metodologia científica e didática, sempre tive que fazer resenha crítica ou resumo de algum livro. Eles passavam algum livro para nós fazer resumo desse livro. E um dos livros que eu fiz, já fiz uma resenha crítica dele. Ele já foi citado quando nós estávamos no básico. Pouco tempo atrás foi levantada a questão desse livro novamente. Aí o pastor até ficou de comprar esse livro e distribuir para alguns irmãos, mas parece que ele não conseguiu. Não sei se ele conseguiu comprar, é verdade. É um livro estava realmente um pouco difícil de achá-lo, que é o livro do Caio Fábio, A Síndrome de Lúcifer. Eu não sei se os irmãos lembram desse livro, que o pastor já abordou bastante dele. O irmão Zé de Souza até falou que me parece que alguém no Brasil tinha esses livros para vender. Eu tinha esse livro no Brasil, eu emprestei com um amigo da faculdade e nunca mais eu vi. Aí eu consegui, por muita sorte, depois de muitos anos, eu estava na CPAD por acaso e vi esse livro lá e comprei-o novamente. Perdi o meu primeiro livro, mas comprei o outro. Daí para frente eu nunca mais quis emprestar livro para ninguém. Então, o resumo, irmãos, aqui o pastor ele aborda, não sei, os irmãos aqui leram esses dois resumos, os três, na verdade, os três resumos. Vamos ler aqui, irmãos, e os irmãos podem dar opinião, se os irmãos quiserem, depois. O pastor coloca o primeiro resumo o seguinte: ele fala assim, ó. Ele diz que a cultura dominante se caracteriza pela vontade de dominação da natureza e do outro. É possível superar a violência? Freud diz que é impossível controlar o instinto de morte. Wolff diz que a evolução humana sempre esteve reagida pela violência. Em segundo lugar, a cultura patriarcal instalou a dominação da mulher pelo homem e que a lógica de nossa cultura é competição. Veja-se, por exemplo, o número e os fatos de violência contra a mulher em São Paulo. Precisamos opor a cultura da paz à cultura da violência, onde buscar a inspirações para a cultura da paz. Onde buscar a inspiração para a cultura da paz. Somos seres sociais e cooperativos, temos capacidade de atividades. O homem pode intervir no processo de evolução. Desde os tempos de César Augusto, os filósofos acham que o cuidado é a essência do ser humano. Ele mostra que Gandhi e outros aqui, eles são figuras que deram exemplo de comportamento humano. Eu acho que todos nós devemos lutar pela paz. Esse seria o primeiro resumo que Leonardo Boff ele apresenta em relação ao que seria a cultura da paz. Ele aborda alguns assuntos aqui interessantes, que é essa questão que realmente ocorre em muitos estados brasileiros, essa medição de força, essa disputa dentro do lar e principalmente esses abusos de violência de marido com esposa, ou por que não dizer até de namorado com namorada. Ele aborda aqui alguns homens que, dentro do período que eles estiveram aqui, parece ter vivido uma vida que de promover paz. Os escritos que as pessoas falam deles, como o próprio Gandhi, tem aí, ele cita o Martin Luther King, que era um pastor americano, e outros que ele mostra aí como figura de pessoas que deram exemplo de pessoas que eram exemplo da humanidade. O segundo exemplo, ele fala aqui, ó, que Leonardo Boff inicia o artigo A Cultura da Paz, apontando o fato de que vivemos em uma cultura que se caracteriza fundamentalmente pela violência. Diante disso, o autor levanta a questão da possibilidade de essa violência poder ser superada ou não. Inicialmente, ela apresenta argumentos que sustentam a tese de que seria impossível,
pois as próprias características psicológicas humanas e um conjunto de forças naturais e sociais reforçam essa cultura da violência, tornando difícil sua superação. Mas, mesmo reconhecendo o poder dessas forças, Buff considera que, nesse momento, é indispensável estabelecermos uma cultura da paz contra a violência, pois esta estaria nos levando à extinção da vida humana no planeta. Segundo o autor, seria possível construir essa cultura pelo fato de que os seres humanos são providos de componentes genéticos que nos permitem sermos sociais, cooperativos, criadores e dotados de recursos para limitar a violência, e de que a essência do ser humano seria cuidado, definido pelo autor como sendo uma relação amorosa com a realidade que poderia levantar a superação da violência. A partir dessas constatações, o teólogo conclui, incitando-nos a despertar a potencialidade humana para a paz, construindo a cultura da paz a partir de nós mesmos, tomando a paz como objetivo pessoal e coletivo. E o terceiro, ele fala aqui sobre que no artigo A Cultura da Paz, Leonardo Boff defende a necessidade de construirmos a cultura da paz de nós mesmos. O autor considera que isso é possível, uma vez que o homem é dotado de características genéticas especiais que permitem vencer a violência. Na verdade, o terceiro resumo ele é um resumo do segundo resumo. É uma conclusion, uma conclusão. Ele é um resumo do segundo resumo. Então, os irmãos, qual o resumo que os irmãos achou melhor em relação à cultura da paz? A número 1, resumo 1, 2 ou 3? O 2. O 2. Uhum. Mais alguém? 2 também. Eu também achei o 2. Ficou. Eu até marquei o 2. E aqui embaixo, o pastor vai falar para assinalar as alternativas que justificam a escolha do melhor resumo. Então, o pastor coloca aqui algumas questões. Letra E fala da correção gramatical e léxico adequada às situações escolar e acadêmica, em seleção das informações considerada importante pelo leitor ou autor do resumo, seleções das informações colocadas como mais importante nos textos originais, esse é um dos que eu marquei, a indicação de dados sobre o texto resumido, no mínimo autor e título. Essa outra marquei aqui, que é o resumo, e permite que o professor avalie a compreensão do texto lido, incluindo a compreensão global, o desenvolvimento das ideias do texto e a articulação entre elas. A letra F, ele fala a apresentação de ideias principais do texto e de suas relações, isso também é importante. Fala dos comentários pessoais misturados à ideia do texto, a menção do autor do texto original em diferentes partes do resumo e de forma diferente, a menção de diferentes ações do autor do texto original, que o texto compreensivo por si mesmo, isso também é verdade, e a cópia do trecho do texto original sem guardar as relações estabelecidas pelo autor ou com relações diferentes. Então, eu, na verdade, marquei apenas 4 em relação ao segundo texto, ao segundo resumo, que se os irmãos acharam, outros não tem nada a ver, isso é uma questão que o pastor colocou aqui, isso não tem nada a ver com avaliação de nada. É só para os irmãos saber que, dentro desse resumo, nós também temos condições de fazer um resumo de algum material que temos em mão, sem fugir do assunto, porque se você vai fazer um resumo de uma matéria, você não pode fugir do assunto e tampouco ficar... Por exemplo, às vezes nós pegamos uma parte de um livro, como acontecia nas escolas, para fazer resumo, e as pessoas soltam um parágrafo, pegam o outro, soltam outro parágrafo, os dois, e pegam o outro parágrafo e faz, e copia esse parágrafo achando que está fazendo um resumo. Na verdade, um resumo é você colher as ideias centrais daquele material que você tem em mão e pôr em um papel à parte. Isso seria um resumo. Por exemplo, você pega... vou colocar aí, no caso, o material que nós temos em mão, que é a Bíblia. Você quer explicar o Salmo 23 bem resumido, você vai pegar todo o conteúdo do Salmo, o que o salmista quis expressar, e colocar em poucas palavras, ao invés de escrever os 6 versículos do livro de Salmos. Os irmãos estão compreendendo? Então, isso é um resumo.
Agora, se você copiar pedaço de cada versículo, se torna um Não resumo. adianta. Na verdade, a ideia principal que a gente que precisa, né? O que que é que realmente o autor Isso. dizer? A ideia principal é a principal. Saber o que, que ele quer transmitir Sim, dentro sim. daquelas informações contidas em um livro, ou em um artigo, seja o que for. Então, isso é que é fazer um resumo. Aqui no número 3, meu pastor coloca sumarize os períodos abaixo, quando possível. À medida que for fazendo cada exemplo, assinale nos parênteses o procedimento que você utilizou, preenchendo os parênteses com a letra dos períodos correspondente. Aí fala, veja o exemplo. Ele fala, no supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinha. Então, sumarizar vai fazer um resumo detalhado. E isso é sumarizar. Está tudo dentro do que seja um resumo. Aí ele coloca que, sumarizando, ele fala que Paulo encontrou Margarida. Ou seja, é um resumo bem claro. Não precisa colocar onde e como ela estava. Ele simplesmente disse que Paulo encontrou Margarida. Que é a ideia principal. A ideia principal. Não importa onde e o que eles estavam vestindo. Encontraram e a ideia principal. Aí coloca as informações excluídas, ou seja, aquilo que nós tiramos de todo o assunto que ocorreu, ele fala que a circunstância que envolve os fatos era do supermercado. E as qualificações da personagem é que ela estava usando um vestido de bolinha amarelo. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem captar tudo isso, todas essas informações, e tem pessoas que não. Então, tem pessoas que vai explicar determinado, e ele explica bem resumido. Ele fala que simplesmente Paulo encontrou com Margarida e acabou. Não deu detalhes de onde, de que horas eram e tampouco que roupa eles estavam vestindo. Então, o resumo seria isso, que Paulo encontrou Margarida. Aí ele dando as outras informações, os detalhes, ele fala que ele encontrou no supermercado e o estilo de roupa que ela estava vestindo. Na letra B, ele coloca sobre. Ele falou: você deve fazer atividades, pois do contrário não vai aprender e vai tirar notas baixas. Ele vai e coloca aqui a sumarização, que é o resumo que você deve fazer as atividades, pois isso é o ponto central dessa frase, que nós devemos fazer as atividades que nos é passado. Aí ele mostra por quê, que as informações com ideia, que a justificativa para a sua afirmação, ou seja, por que, que você deve fazer suas atividades? Porque senão você não vai alcançar a nota necessária. Então não precisaria falar tudo isso. Se você falar para uma pessoa, você precisa estudar, já está dito por que ele precisa estudar. Porque há uma necessidade de que ele pesquise sobre o assunto para que ela venha a ser aprovado dentro daquela matéria que ela está pesquisando. Então, do mesmo jeito, nós, como estudantes de teologia, precisamos de estudar, porque senão seremos reprovados. Seremos reprovados dentro da matéria e teremos que repetir a matéria. Então, isso não é bacana. E também o texto da Bíblia, né? Que é muito importante, que às vezes é uma confusão muito grande, porque a pessoa pega um texto, ele já fecha o olho, ele olha e fala, Deus já acabou de falar algo comigo, mas nem leu o texto, né? Nem Isso é leu, verdade. nem leu o texto direito, que a gente às vezes lê várias vezes, entendendo a gente, claro, que nós temos direção do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus quer que a gente Isso. mais pauta, mas realmente seguindo essas metodologias aqui, eu acho que não tem nenhuma dificuldade para nenhum teólogo, nenhum estudante pegar a Bíblia e desenvolver o texto de uma maneira, Wellington. né, de uma maneira clara, que não seja grandes coisas. É isso aí, é a ideia central, é o porquê do texto, qual o que realmente que seja o apóstolo Jesus quer passar para nós através desse texto e rematar o preço. Pronto, ele rematou exatamente o que é que o texto quis dizer
E pronto, e Isso. às vezes eles esticam o texto demais, eles inventam, eles falam palavra própria, desnecessária, sendo que a Bíblia em si, ela fala, né, evangelista? Em si ela fala, e muitas das vezes a gente tem a tendência de querer falar mais do que a Bíblia está falando. É, falar o que a Bíblia não está falando. É. A verdade é igual minha esposa sempre fala, que o problema de nós pentecostais é que às vezes já pregamos aplicando. Uhum, E eu sempre falo, o que é uma pregação? É texto, interpretação e aplicação. uhum, Nós não podemos chegar ali e despejar muita teologia em cima do povo sem explicar por que estamos explicando aquilo ali. uhum. E nós até falamos na aula que nós tivemos anterior sobre o apóstolo Paulo, que ele discorria toda a teologia e depois mostrava como aplicar aquilo ali na vida. É o mais importante, que é a O mais aplicação. importante, como viver aquilo ali. Ele explicava a teologia e depois ele mandava a gente colocar na prática. Então, o que é a pregação? É um texto de onde se vai extrair a mensagem, porque eu não acredito que Deus nos dá mensagem para depois dar o texto. A mensagem vem quando nós temos o texto e A não ser que o Espírito Santo de Deus te fale algo, você vai para o texto, porque às vezes acontece mas na comigo. verdade o que ele É, fala já tem um texto em já mente. tem um Já texto. tem um texto em Aí, mente. às vezes, me pede para me trazer uma palavra, às vezes eu estou lá no texto, eu quero entender exatamente, eu quero ler o texto, eu entendo o texto, mas eu quero ver qual é a mensagem central daquele texto que Deus quer que eu fale. Isso. Né? E muitas das vezes eu dou um tempo, mas eu volto para o texto. Eu Que é o volto. correto. Porque se nós já entrarmos na aplicação, que o maior problema hoje do povo é já entrar nas aplicações ou utilizar o texto de forma alegórica com ilustrações. Uhum, Isso acaba fazendo o povo não ter enriquecimento do conhecimento da Bíblia. Por uhum. que, que as igrejas pentecostais hoje têm pouco conhecimento da Bíblia? Porque a maioria dos textos já são aplicados ao invés de ser interpretados. E quando você chega interpretando o texto, eles falam lá, é metido, é frio, que o contexto de frieza espiritual para muitos pentecostais é você não gritar. Se você gritar, você é canela de fogo. Se você não gritar, então você não é. Se você não anda no púlpito para um lado e para o outro, você não é canela de Ah, mas fogo. é porque o pentecostal adora lenhada, ele gosta de lenhada. E ele É, dá glória a Deus, ele gosta de lenhada. Ah, você aí, eu falei, eita glória. Ele gosta disso, e ele gosta gosto de paulada. desses É, jargões, por exemplo. é. A pessoa chega e fala, eita! E esses negócios aí o povo pensa que ele é espiritual por causa daquilo ali. E espiritualidade não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo com a minha esposa que uma vez eu estava vendo um rapaz Ela é o pregar quê? e ele começou. Batista? Hã? Ela é batista? Não, minha esposa é assembleiana. Ah, Ela, eu sempre falo com ela lá no Brasil, porque ela converteu aqui na América. Mas lá no Brasil, eu pastorei a igreja, uma vez o pastor, que era o presidente, convidou um rapaz para pregar na igreja. E ele chegou a ler um texto ali, ele partiu para outro canto. O texto ficou lá esquecido. E ele ficava falando, e a preocupação dele demais era falar de roupa de mulher. E eu tenho para mim que o homem que preocupa demais com o negócio de roupa de mulher tem um problema muito sério com isso. ué, mas ele tem problema com ele mesmo. Isso que eu estou Então, dizendo, ele não ele tem um problema dele com esse o negócio. problema é dele. Ele não me engana, não. Se ele começou que fala, ele está vendo demais as mulheres, para mim. Eu acho que ele tem que Ele está cuidar. com dificuldade de conter. Isso, ele tem que cuidar Isso é da mulher dele do verdade. jeito que ela veste. A dos outros dá o outro que cuida. É. O problema é do outro. E esse camarada falando, e até hoje eu não consegui entender porque que ele falou aquilo. Ele virou e falando: você que fica para rua fora olhando marca de calcinha de irmã no vestido, porque Então é mulher no ele volante é mesmo. perigo constante. E eu não entendi até hoje o contexto disso. Que ele falou da marca da roupa da irmã e utilizou uma frase muito ruim de Ah, que mas mulher no então, se volante é ele está perigo. falando de uma coisa tão que ele conhece, ele sabe que ele passa por ela. Então, Simão, o que eu estou Entendeu? dizendo é que o que tem a ver a mulher no volante é perigo constante com a frase que ele disse da questão de olhar a Santo marca de Deus. roupa da irmã, de peça íntima. Misericórdia. Então, o camarada estava falando coisa com coisa. Infelizmente,
Hoje nós temos esse tipo de Mas, pregações. Evangelista, você falou uma coisa certa. Ontem mesmo eu vi uma pregação e pedi o Espírito Santo de Deus para não fazer nenhuma crítica, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem aquele senso crítico, né? Eu falei, Jesus, me cobre debaixo do teu sangue, né? Eu não quero fazer nenhum. Mas, assim, antes de ler o texto, foi feita a aplicação daquilo que ia ser pregado. Antes de ler o texto, ok? Uhum. Aí eu falei, Jesus Cristo, tenha misericórdia, me ajuda, não deixa eu olhar, né? Eu sei que Deus falou, eu sei que Deus tocou em vidas, sabe? Eu não vou assim nem. Ai, misericórdia, Deus usa como Ele quer, mas só Claro. para crescimento espiritual, porque senão o crente ele fica um crente imaturo. Para crescimento espiritual, a Bíblia ela precisa ser ensinada, ela Isso. precisa Precisa ser ser lida, exposta. ela precisa ser lida primeiro, em primeiro lugar, porque é a boca de Deus. Então a gente tem que entender que nós temos que respeitar a boca de Deus. Eu não posso Isso. querer falar mais do que Deus, entendeu? Temos que ter o nosso ponto de partida para a nossa pregação, que Sim, tem que ser a Bíblia. sim. Então, isso que a irmã fala é uma coisa realmente muito séria. Porque se começarmos a pregar sem ler a Bíblia, aonde está baseada a nossa pregação? Uhum. Então, tem que. Olha, meu filho hoje que está com Cristo, ele falava uma coisa para mim, falou assim, mãe, o excesso de aplicação as pessoas não aprendem. E não aprende mesmo, entendeu? Porque é suas palavras, não Isso. é a palavra de Deus. É bom aplicar, mas não com exagero, entendeu? Deixando a Bíblia em si falar mais do que a nossa aplicação. Eu sei que não é fácil para o pentecostal. O pentecostal gosta de aplicar, mas a gente precisa corrigir sempre. E Não já que a vamos nossa. para a aplicação, né? Infelizmente. É. Já parte para a aplicação. É por isso que eu estou dizendo, temos que interpretar o texto, como a irmã falou. Saber quem escreveu, por que que escreveu, em qual ocasião que escreveu, o que que havia de necessidade para que ele escrevesse aquele texto, Uhum, por que que a pessoa expressou algumas coisas que, se os irmãos reparar, tem textos sobre o apóstolo Paulo que tem palavras que são muito repetidas. Na carta aos Romanos, como ele trata muito da lei, ele repete muito a palavra lei. Na carta de Paulo a Timóteo, ele utiliza muito aquela frase: fiel é esta palavra. Ele sempre está dizendo: fiel é esta palavra e digna de aceitação. Então, ele traz expressões que vai trazer indicação boa para o texto para que nós possamos interpretá-lo. Agora, temos que saber por que ele escreveu aquilo, por qual ocasião, o que estava acontecendo. E não simplesmente ler um texto e sair aplicando. Evangelista, tem três perguntas que eu gosto de fazer no texto: para quê, onde e por quê. Isso. Sabe? Porque se você conseguir, dentro do texto, responder essas três perguntas, eu creio que, né, pela ajuda do Espírito Santo de Deus, você vai conseguir, pelo menos, passar aquilo que o texto está querendo dizer. Para quê, Sim. onde e por quê. É muito importante. E como, por exemplo, nós estamos aqui na matéria de metodologia científica. Nós pegamos um livro e extrair um resumo da maneira técnica, isso nós não teríamos muita dificuldade. Uhum, Mas o que nós aprendemos aqui, nós temos que pôr em prática na direção do Espírito Santo, lá nos púlpitos das igrejas, lá em uhum. meio ao grupo que nós estamos liderando. Então, fazer um resumo técnico, isso não é difícil. Eu creio que se eu fizer algumas perguntas teológicas para os irmãos aqui, os irmãos vão conseguir responder, vão responder resumido com facilidade. E se as irmãs pegar aí um texto da Bíblia, talvez você vai conseguir trazer ali uma boa aplicação daquele texto, mas de forma técnica. Mas o interessante é, como eu falou no início, nós temos que saber o que Deus quer falar com a igreja. Eu concordo com a irmã 100% que nós não devemos menosprezar a pregação de ninguém, principalmente Uhum, porque estamos estudando. Eu guardo uma frase que o nosso irmão Wilson Fernandes sempre falou no grupo do básico em teologia, do médio. Ele, quando ele começou a estudar, ele entrou para o médio, ele sempre falava que não é que nós ficamos metidos ou ficamos céticos, é que nós ficamos mais seletivos com determinadas coisas. Eu, particularmente, gosto de ouvir uma pregação que não importa se a pessoa tem um vocabulário rico ou não, se ele é teólogo ou não, contando que ele prega na unção. sim. Isso eu respeito.
Agora, a pessoa cheia de técnicas que não tem unção, é melhor ouvir quem não tem técnica que tem unção. Concordo, Que porque realmente Deus a vai gente estar viu no falando. passado aí quantas pessoas foram usadas por Isso. Deus, né? Então a Então, gente não pode nem discutir essas coisas. eu sempre creio que Deus usa essas pessoas e vai falar com alguém na igreja. Vai, fala, ele fala. Pode falar, irmã. Porém, o que nós estávamos falando, igual eu Isso, disse de ontem, isso. Deus falou. Irmã Eu sei que Priscila? algumas pessoas precisavam, talvez, ouvir aquele estilo de palavra. Uhum. Porém, é necessário que sempre ensina, porque senão o nível espiritual do crente, ele estagniza, ele fica no mesmo lugar. É, Então, um texto bem aplicativo, para a gente entender a razão por que realmente Deus está falando, o que ele quer falar, para quê, né? Qual é a direção desse texto, e isso nos traz, primeiro, nos faz a refletir a nossa própria vida, que é importante é isso, a gente olhar em nós e falar, opa, Deus falou comigo aqui e eu preciso deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa área da minha vida. Então, essa reflexão do texto ela é muito, muito importante, porque a Bíblia, a aplicação, ela já é bem aplicada. A gente é, precisa colocar de maneira mais clara, de maneira mais fácil, né? De uma maneira que realmente venha atingir o coração das pessoas. Isso é muito, muito, muito importante. Porque isso. senão fica um tanto de crente maturo, sabendo ver se aquele, ó, Deus falou comigo, tá, falou, amém, aquele dia foi bom. Mas realmente você precisa desenvolver, você precisa crescer, você precisa amadurecer. E para isso é necessário que um texto ele seja bem feito uma boa exposição, né, para que cada um de nós julguemos aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Isso. Entendeu? Irmã Priscila? Eu iria dizer o seguinte: na verdade, quando você lê a palavra, você vai dizer sobre qualquer assunto e não tem a presença do Espírito Santo, é uma palestra. É. Daí não é nada, porque primeiro fala conosco e depois você transmite, Sim. né, para a igreja. E É só hoje tem complementar. muitas coisas que têm virado palestra. Eu não sou contra uma palestra, eu quero deixar algo bem claro. Não Eu sou contra a gosto palestra, também. não sou Aprende. contra o coach. Mas o coach, ele não tem que Ah, estar no púlpito da igreja. não O gosto púlpito do da igreja coach, é não. lugar de quem vai pregar a Bíblia, quem vai expor a Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um camarada, eu não sigo ele, eu sei pouca coisa da vida dele. O Pablo Marçal. O Pablo Marçal é coach. Se ele vai falar daquele negócio de finança dele lá, como ele é milionário, ele tem como falar e o povo acreditar, mesmo que seja mentira, os métodos dele. Mas ele querer utilizar a pública da igreja para querer ser teólogo, ele não tem bagagem nenhuma. Ele é fraco, ele é cético, ele não tem um som de Deus, então ele não é um teólogo. E ele é apenas um coach. Não está entendendo? Então, ele, se ele ocupar a vida dele lá como palestrante, é uma Ele não coisa. pode misturar, na verdade é Isso. essa, né? Ele não deve misturar. Ele Agora, quer o ser um problema coach é gay. que nas igrejas está virando Uma palestra. mistura. As pessoas estão palestrando. Esse dia para trás, não sei nem se minha esposa vai escutar, que era no quarto, mas esse dia para trás eles convidaram uma irmã para pregar no trabalho da oração que ela toma conta. E a irmã queria slide e tudo mais, porque ela falou assim que precisava de palestrar. Ela falou assim, não, não é palestra, é pregação, a irmã vai pregar. Não é palestra. Que ela queria slide, queria passar os negócios lá, e não era aquilo. Era para ser uma pregação, pegar um texto, interpretar e Mas, olha, eu uso muito slide, prego ao para mesmo dar tempo. estudo ou para pregar. Porque Mas no caso dela, primeiro ela falou eu palestra. apresento o material, Isso, aí mas ela falou assim que depois. ela queria palestrar. É, Ela utilizou o termo palestra. é, E não é palestra, nós vamos pregar. Nem estudo bíblico é palestra. Vocês vão sim. entendendo? Então eu acho o seguinte: Ô, palestra. evangelista, eu acho que Deus fala em todo o tempo. Eu tenho assim, muita experiência com Deus nessa área. Nas escolas dominicais, igual a pastora fala uma coisa, e assim, eu levo muito a sério naquilo que é me dado para ser ministrado. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir a voz de Deus.
Eu preciso Deus falar comigo, Sim. entendeu? No momento que Deus fala comigo, eu estou falando para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu posso palestrar, eu posso ensinar, eu posso trazer qualquer coisa, mas no final do culto, falou, irmã, Deus falou comigo profundamente, sabe por quê? Eu tomo aquilo como, em primeiro lugar, Senhor, tu sabe que eu preciso ouvir sua voz. Eu necessito, eu não estou levando palavra para a igreja. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir a sua voz. E quando Deus fala comigo, eu não tenho dúvida, teve vários cultos de escola dominical que no final do culto irmãos chegaram para mim e falaram, irmã, Deus te usou poderosamente. Eu não estou nem sabendo disso. Eu estou simplesmente ministrando a escola dominical, mas eu levo a sério, muito a sério. Eu falo, pai, eu preciso ouvir sua voz. Eu tenho necessidade de ouvir sua voz. Eu só sinto aquela graça de Deus para ministrar quando Deus fala comigo. Entendeu? Quando o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu não tenho preocupação, porque se ele falou comigo, ele vai falar com a igreja. Entendeu? Aí eu vou desenvolver o texto. Claro. Igual, deixa eu deixar claro aqui, irmão. Eu estou falando palestra no sentido da pessoa querer utilizar palestra no sentido original da palavra palestra. Eu Sim, entendo que quando você está dando estudo bíblico, igual a Manu você falou, ou uma escola bíblica, a nossa escola bíblica hoje vem com vários recursos de mídia e tudo mais, que pode ser sim, aplicado ali na televisão ou no telão, para ser muito bem mais explicado de forma visual. Eu não sim. estou falando disso. Eu estou dizendo que se você vai pregar, mesmo que você vai dividir sua pregação, seu estudo e colocar ali no visor para todo mundo ver, tem que ser na direção de Deus e ser Uhum. Bíblia. Uhum. Tá entendendo? E não ser coach. Eu estou colocando palestra no sentido de coach. A Sim. pessoa querer usar de recursos de oratória e de retórica apenas para poder Tirar o principal, que é a palavra de Deus, que é tirar a o boca de principal, Deus. É, a palavra de Deus, e é, colocar simplesmente argumentos de autoajuda ou frases feitas. Não. sim. Pregar é pregar. É por isso que a palavra é pregar, é anunciar. É Uhum. nós irmos anunciar a palavra de Deus. Ou exposição bíblica, que seria o caso do estudo bíblico. E eu entendo, por exemplo, o caso que a irmã deu o exemplo do irmão que foi pregar, que seja um irmão convidado de fora ou da igreja, às vezes o tempo dele é limitado ou ele também não estudou. Estou falando aqui para nós que estamos estudando, que a nossa obrigação é preparar um bom sermão, seja para estudo ou para pregação e ministrar na igreja, se essa é a nossa área. Seja quem tem o ministério do ensino ou o ministério da pregação. Ser uma pessoa dedicada, pesquisar em cima daquele assunto e levar para a igreja, para primeiramente saber o que Deus quer falar com a igreja Sim, e pesquisar em cima do assunto. Isso é a nossa obrigação. E, sim, acima de tudo, se somos pastores, aí nós temos que cuidar mais ainda do rebanho, de maneira que levamos alimento sólido para o rebanho. sim. Se há uma igreja na sua responsabilidade, temos que batalhar para ouvir primeiro o que Deus quer ministrar, pesquisar em cima daquele assunto e formar um bom estudo e ministrar para a igreja. É Sim. nesse dia que eu estou falando agora. É claro, se nós convidamos o de fora, ou os irmãos, como eu já falei, que não tiveram a oportunidade de estudar, mas são homens ou mulheres de Deus que estudam a Bíblia, e o mais importante, se eles estudam Bíblia, eles vão falar, mesmo com simplicidade, mas vai falar da Bíblia. E vai É, falar na direção do Espírito Santo. pronto, é o principal. Isso é o É, principal, é o mais importante, sim, porque quando falamos na direção do Espírito Santo, nós falamos a alma das pessoas, sim. falamos a necessidade de cada pessoa da igreja. Agora, recursos de oratória, de retórica e recursos de hermenêutica e de homilética, você encanta o ouvido do povo. O povo fica assim, ele fala bonito, ela fala bonito, eles conseguem discorrer os assuntos. Mas se você perguntar qual que foi o assunto discorrido, eles não sabem, mas eles ficam encantados com toda aquela retórica e oratória que foi expressada. Mas tem que, acima de tudo, tocar o coração do povo, Sim. alimentar o povo. Seria esse sentido. Então, como eu falei, fazer um bom resumo de qualquer texto da Bíblia de maneira técnica, nós temos a capacidade, que a metodologia científica serve para isso. Colhemos informações dentro daquilo que estamos estudando e separar. Ou seja, nós podemos escrever livros
dentro de recursos que nós temos técnicos. Agora, esse livro vai mudar a vida de alguém? Será que esse livro, alguém que lê, vai ser tocado pelo Espírito Santo, igual livros do C.S. Lewis, livros de A.W. Tozer, que são livros bons, que falam os corações, livros de Max Lucado, de John Piper, que, tirando essas questões teológicas, eu estou falando de livros que eles trazem, que é como um devocional que alimenta a nossa alma. E esse tipo de coisa que eu estou falando, que eles escreveram direcionado pelo Espírito de Deus. Eles viveram aquilo ali e colocou em um papel, e isso falou com outras pessoas, não simplesmente para Evangelista, vender você livro. pode ver que o grande pregador, assim, eu não canso de ouvir o Dias Lopes. Eu não canso. Hernandes Lopes. É, a pessoa, quando ela tem experiência com a palavra, ela transmite de maneira diferente, ok? Uhum. Isso faz muita, 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 muita diferença. Porque você falar aquilo que você não estou dizendo que nós vivemos 100%, nós não vivemos, somos todos humanos, cheios das nossas limitações, mas pelo menos se esforça a cada dia Uhum. a cumprir a palavra, a aplicar a palavra em nossas vidas. Então, no momento que a pessoa que vai por esse princípio, quando ela transmite algo que ela vive. Entendeu? Isso. Ela transmite algo que ela tem experiência, né? Não que nós somos 100%, nós vamos viver com Dias Lopes, vamos ver que ele tem defeito, né? Como nós também Claro. temos deficiência. Mas o importante é que cada dia nós estamos aplicando essa palavra, pelo menos chorando, clamando Isso. a Deus que nos ajuda a cada momento a aplicar a palavra em nossas vidas. Então, eu vejo que faz muita, muita diferença. Já vi vários pregadores, ok, palavra ok, mas não tem aquela experiência com o dono da palavra, entendeu? Isso faz a diferença muito grande, Bastante. né? Como eu já falei, a boa interpretação da Bíblia, mas claro, a primeira, que é a unção do Espírito Santo, é o que conta. Sim, Principalmente quando a pessoa ele ora e Deus fala o que é a necessidade do povo que ele está indo levar a mensagem. O Hernandes Lopes ele é um itinerante, como eu prego como itinerante também. Então a gente está indo em igreja que a gente não conhece pessoas. e Deus A gente tem que revela. saber o que aquele povo precisa de ouvir, porque é o povo de Deus. É. Irmã Priscila? Tem uma coisa linda, eu não sei se vocês leem os livros do Hernandes Dias Lopes, mas eu gosto muito de ler. E os livros dele mostram para a gente o seguinte: ele começa falando de um problema, de uma situação, ele desenvolve aquele problema, ele termina, ele conclui falando, ele ainda coloca assim, ó, vários outros autores Isso. brasileiros, americanos ele cita muito, ingleses ele cita muito. Se você for ver, tipo assim, ele estuda minuciosamente. Sim, E isso também ele mostra na pregação dele. Acho que é É. bonito a gente escutar alguém que é culto e que vai a fundo na palavra, não é aquela coisa rasa. E sim. você não vê ele rodando, ele pulando, ele soltando Não, Enrolando a o linguiça, gente, povo. antes de fazendo. terminar a pregação, a gente já está falando em mistério, a gente já está chorando, Sim, você entendeu? isso. A gente E já você não está vê dando ele glória a fazendo Deus, entendeu? O isso. Ele prega muito pentecostal, na né? Assembleia de Deus. Sim. Eu já vi uma pregação na Assembleia de Deus que o fogo caiu. E você não vê ele fazendo tudo, tipo assim, ele forçando a É. barra para que isso aconteça Porque, Mas na ele tem verdade, de não forma experiência, precisa. natural. pastor, ele tem Sim, experiência com essa Porque, palavra. é na verdade, não lindo. Essa, precisa de forçar. Isso. Porque em Atos 2, quando fala da descida do Espírito Santo, lá traz um termo muito claro: de repente veio do céu. É pronto. de repente. Sim. É A quando Deus gente quer, não é quando o pregador fala, eu vou contar até 3. Aí vai fazer aquele suspense. 1, 1,5, 1,75, que quase dorme. Mas, pelo amor de Deus, para contar até 3, precisa desse negócio todo. Aí quando ele fala 3, ele altera a voz, os emocionados vai junto no pique daquele negócio. E não Mas é termina a Deus. pregação, termina o culto, foi uma benção. Agora e, pergunta lá o que E aprendeu. o que Nada. aconteceu? e Nada, uma aprendeu coisa nada. linda, se você for ver a biografia dele, ele era, digamos, o improvável, porque ele não Isso, teve todo esse conhecimento, toda essa formação enquanto Isso. criança. Então, sim. tipo assim, ele buscou depois. E de família simples, não, né, de uma família notável. É, Quando eu falo improvável, tipo assim, é o dom que Deus deu para É. ele, sim. né? Dom de Deus, é lindo.
Eu, Gosto muito de Não, ouvir eu também. tenho muitos materiais dele aqui em casa, até falei materiais eu não com ele. tenho, não, mas se for para me ouvir uma pregação, Deus me perdoa. É uma pessoa que eu ouço, é ele. Eu Entendeu? tenho todos os livros dele. Não tenho, O único nunca li. comentário bíblico dele que eu não tenho é o de 1 Samuel. O resto todos eu tenho. Todos os comentários bíblicos eu tenho. Não, eu não tenho nada, mas eu gosto. Quando se meus ouvidos fica assim, realmente, se é para me ouvir alguma coisa, eu vou ouvir o Dias Lopes. Do contrário, eu não tenho Além assim. dos comentários bíblicos que eu tenho outros livros que não são comentários bíblicos, sobre a vida de Pedro, sobre conversa de pastor para pastor, que ele tem um livro muito bom assim. Tem um livro sobre a vida de Davi. Então, tem vários livros dele. Eu devo ter mais de Mas uns. aí, assim, se a gente olhar o Dias Lopes, o que a pastora falou, e é verdade, você vê que ele tem o tema principal, Isso. ele traz ali toda a informação histórica, tudo que ele pode fazer, ele traz, entendeu? Que você fala, nossa Deus, mas tinha isso tudo na época, que você fica até assim, ele Ele estudou. é bem expositivo no É, tudo que quando é, ele prega. é, Então, para mim, particularmente, ele é o melhor pregador do Brasil, o melhor eu também expositor acho. bíblico, apesar de não Eu Ô, estar. gente, eu também. não conheço, não. Como é que ele chama? Hernandes Dias Dias Lopes, Lopes. Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes? Isso. Para mim, ele é o melhor pregador. Agora, Eu, o melhor Sim, expositor bíblico, eu acho. sim, Ah, tá. Eu sei quem é. Olha só pra você ver. Eu vejo ele no Instagram, gosto das palavras que ele dá no Instagram, mas eu não conheço ele. Eu sigo ele no mas vai no Instagram. YouTube, tem muita pregação dele, e muita. Outro que vocês eu precisam gosto. ler os livros deles, vão ficar apaixonados. É Eu muito tenho bom muito livro também aqui do Augusto Nicodemos, que para mim é o melhor expositor bíblico também. do Brasil. Hoje, na verdade, ele mora na Flórida, mas para mim ele foi um dos Ó, melhores. meu filho que está com Jesus, o Nicodemo, para ele era o melhor pregador. Só que o Nicodemos, para mim, por ele não ser um pentecostal, tem coisa que é muito berrante de ouvir ele falar, Tem coisa sabe? que É ele muito fala. berrante, Só assim, a que para gente. mim, expositor bíblico igual ele não tem. Ele é muito profundo na exposição da Bíblia. É, O Hernandes Dias Lopes é bom como pregador e sim. escritor, mas o Augusto Nicodemos como. Eu tenho muitos livros do Augusto Nicodemos também, que ele é muito detalhista naquilo que ele ensina. Mas o meu Temos, é filho claro, queria, temos porque queria que eu pastores fizesse um curso pentecostais. lá com o Nicodemo. Eu falei, eu não vou mexer com o Nicodemo. Nós temos pastores pentecostais dentro da Assembleia de Deus e de outros ministérios pentecostais, como Brasil para Cristo, que são homens bons também dentro da exposição bíblica, como o Roberto Cruvinel, tem pastor como Josué Brandão e outros dentro da Assembleia de Deus, que são excelentes expositores bíblicos. Tem um da Igreja Batista, que é o Carlos Vailate, que para mim ele é um expositor bíblico fora de sério. Dentro da Assembleia de Deus temos o Elias Soares. Então, são homens que são pregadores que são expositivos também. Mas a verdade é que o Hernandes Lopes ser um tradicional e ele fazer uma igreja do Assembleia de Deus Mas ele não pentecostal é com a pregação tradicional. dele, Ele não é tradicional. Ele é renovado, ok? Ele crê de nos dons verdade, ele fala espirituais. que eu já Não, vi o Espírito de. Nicodemos não. Nicodemos é tradicional. O Sim, Dias mas o Augusto Lopes. Nicodemos, ele defende mais os dons espirituais do que o Hernandes. Ah, não. Defende, eu estou falando que eu já E li o ele livro não. dele. Já Ele, li o livro ele, dos ele dois. faz. Ele não. O Dias Lopes crê nos dons espirituais. Só que o presbiteriano renovado, né, porque era que meu filho era pastor da presbiteriana renovada. O presbiteriano renovado, ele crê em todos os dons, mas a palavra tem soberania. A Claro. palavra de Deus tem soberania. Você vai ver que na hora da pregação você não vai ver escândalo nenhum dando glória a Deus, falando mistério, não. Está todo mundo em silêncio, mas eles creem sim, eles creem no dom espiritual, porém, não igual o assembleano, não igual a Deus e amor, não igual esse tipo, né, de pentecostais. Eles são renovados, entendeu? Agora o Nicodemo é tradicional. Mas, na verdade, a Assembleia de Deus do povo pentecostal clássico, eles valorizam muito também a pregação. O pentecostal clássico valoriza a pregação. Nós fomos olhar o pastor Claudionor de Andrade, que ele até faleceu pouco tempo agora, ele valorizava a pregação. Pastor como Enai Cabral, é, Jeremias do Couto, todos esses homens aí, eles são bem pentecostais, porém um pentecostal clássico, que dá valor ao ensinamento da Bíblia, a exposição bíblica, que
Eu, particularmente, como assembleano, creio, e eles creem assim também, que o Pentecoste ou o avivamento só vem através da exposição bíblica. Sim. Que eu não acredito que o avivamento vem através de ficar gritando no púlpito da igreja. Vem através quando a Bíblia é ensinada. As pessoas é tocada pela palavra de Deus e há mudança. E quando há mudança, há renovo. E se há renovo, eles que são pentecostais choram, Claro que nós falam não vamos limitar o mistério. Espírito Santo de Deus, ele E também isso, se trabalha quiser do pular, que jeito dele, pule. mas o real é a Bíblia. Porque se a gente olhar antes desse movimento pentecostal, antes da Rua Azusa, outros movimentos que houve na época, o povo tinha um sermão, né? O povo tinha um sermão, pegava a Bíblia direitinho, né? Tinha igrejas que tinham corais maravilhosos, tinha tudo isso. A diferença é que quando a gente fala de aplicar, porque também, se a gente ficar demasiadamente só na Bíblia, sem ter experiência com ela, porque tem que ter experiência, Isso. aí você também não adianta nada. Então, nós já falamos isso, o Zeta já disse também, tem que ter o controle, nós temos que ter o poder de Deus e temos que ter a palavra. Essas duas coisas têm que andar junto, que não é fácil, mas é necessário, Claro. entendeu? Tem que estar em conjunto. Bom, vamos continuar aqui. Aí o pastor, na letra B aqui, ele vai e mostra que nós deveríamos marcar um conceito aqui que tem relação com a letra A e a letra B que você achou melhor. Eu, particularmente, marquei a última, a letra G, que fala da conservação de todas as informações, dado que elas não são resumíveis. Então, ou seja, para melhor interpretação, eu acho que nós devemos considerar ou conservar todas as informações do texto que temos em mãos. Então, quando você observa o conteúdo de todo o texto que você tem em mão, talvez você consiga fazer um resumo daquele assunto ou sumarizar o texto, mas de maneira que você vai falar em poucas palavras, as pessoas irão entender o que você está falando. Irão, ou no caso seria falar, não escrever, porque se você, a menos que você tem que sumarizar um pequeno texto, uma frase apenas para você sumarizar em poucas palavras da maneira que as pessoas entendam. Caima no texto 9, aí, se os irmãos observar, vai ser só informações que o pastor está passando aí no texto 9 em questão da cultura da paz. Cá no texto 10, ele fala como escrever um bom artigo. Aqui o pastor vai nos dar informações de como nós, ao pesquisar o material que temos em mãos, vamos saber tirar um bom artigo ali. Eu falo isso que há muitos anos atrás eu até tentei achar aqui em casa, mas eu não consegui achar. O pastor Luiz escrevia, todos os domingos nós tínhamos um artigo escrito por ele. Quem é Luiz? Pastor Luiz Pesce, escrito por ele, Ah, na igreja do pastor Alexandre, quando ele pertencia ao ministério do pastor Alexandre. sim. Eu creio que ele tem isso na casa dele, porque ele deve ter guardado. Eu tinha vários desses boletins que ele escrevia com algum assunto. Ele pegava um texto e fazia um resumo muito bom do texto. Ele abria a mente do povo, apesar que quase as pessoas daquela época não gostavam de ler, como boa parte do povo de hoje não gosta de ler. Como ontem minha esposa até pegou um negócio que já aconteceu muito no Brasil, somente naquelas estradas de Patinga para Valadares, tombava alguns caminhões ali, eu tinha acidente, as pessoas iam lá e saqueavam a carga. Até que a Polícia Federal começou a prender pessoas e eles pararam de saquear a carga. Mas ela falou que aconteceu um episódio no Brasil para esse dia que tombou um caminhão de livro, a carga ficou intacta. Ninguém foi lá pegar nenhum livro para ler. Então, parece brincadeira, mas é uma verdade. A carga ficou intacta, ninguém quis pegar nada. Mas a cultura, a nossa Isso cultura que a cultura do brasileira, Brasil é a ficou. cultura. Aqui, desde baby, já lê para as crianças, então, quer dizer, já cria o hábito da leitura desde bebê. Mas é verdade. Bebê não está escutando nada, mas todo dia à noite eles lêem para os bebês. Então, quer dizer, é parte cultural, né? Infelizmente. Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura da leitura. Mas o pastor Luiz, ele escrevia esse artigo. Eu tinha vários boletins dele de artigo
que ele escrevia. Na verdade, eu acho que eu tenho aqui em casa, que eu guardava esses boletins, eu tenho que achar onde está, dentro de algumas pastas que eu coloquei dentro de alguns arquivos. E eu sei que eu tenho esses boletins do pastor. Ele escreveu por muitos anos. Eu lembro que durante quase todo o tempo que ele esteve na igreja do pastor Alexandre, ele escreveu esses artigos ali. E era muito edificante. Então, o que o pastor quer mostrar aqui é que dentro de um material que nós temos em mãos, nós podemos extrair um artigo dentro daquele material. Isso na escola secular, as pessoas tinham esse hábito de fazer nas faculdades, algum grupo de pessoas pertencentes a algum, eles escreviam alguns artigos e colocavam ali para as pessoas ler, deixava no mural da escola. Uma das coisas que ocorreu na Reforma Protestante, com a chegada da imprensa, foi o que Martinho Lutero fez. Martinho Lutero colou as 95 teses no muro da igreja de Wittenberg, nesse mural de informações, e as pessoas, não era o intuito de Martinho Lutero que aquilo viralizasse, mas as pessoas pegaram o artigo de Martinho Lutero e fez com que aquele artigo passasse de mãos em mãos. Imagina se fosse nessa época de hoje da mídia, tinha chegado com mais rapidez. Mas naquela época era descoberta da imprensa, tinha poucos anos, talvez 50 anos, e nem todo mundo tinha acesso à imprensa. Martinho Lutero, por ser um padre com recursos pela faculdade, né, que lá era uma escola e uma igreja ao mesmo tempo em Wittenberg, ele conseguiu esse acesso. E, ao conseguir isso, fez com que esse artigo que ele escreveu espalhasse e desse a reforma protestante, das quais nós, mesmo que não somos reformados, mas somos filhos da reforma. Então, nenhum pentecostal pode abrir a boca e falar que ele não é filho da reforma, que seria ignorância. Muito que nós não protestamos nada porque nós vivemos pós-protesto da reforma protestante, mas nós somos filhos da reforma. Sim. E eu, particularmente, sou amante de uma teologia reformada, sou pentecostal, mas não dispenso a teologia reformada, que ela é muito rica. E tão pouco aceita, mas você é pentecostal, por que você lê livro de reformado? Eu leio primeiro porque eu quero ler. E segundo, porque são mais ricos. Então, nós somos filhos da reforma. E nós estamos aqui hoje com a Bíblia nas mãos, porque partiram de homens que a Bíblia só existia em latim, e esses homens traduziram a Bíblia para a língua do povo, a ponto que uma pessoa que converteu ao calvinismo, que era João Ferreira de Almeida, ele veio a traduzir a Bíblia na nossa língua. E isso despertou outras pessoas a traduzir a Bíblia para o português. Mas o primeiro foi ele. Então, nós somos filhos da reforma. E dentro desse questão de artigo, foi o que trouxe a reforma protestante. Aí o pastor vai colocar aqui, olha, cai na página de número 29, no terceiro parágrafo, ele fala assim, ó, escrever bem pode ser um dom para poetas e literatos, mas a maioria de nós está apto para escrever um simples artigo, um resumo, uma redação tosca das próprias ideias, sem mexer com literatura nem com grandes emoções humanas. O pastor quer falar o seguinte, que tem área, tem campo que vai requerer que a pessoa domina realmente a escrita ou a questão literária, mas isso não quer dizer que nós não possamos escrever um artigo ou fazer um resumo dentro da matéria que nós estamos pesquisando. E, como eu falei, não se precisa ser um grande teólogo ou um grande mestre em teologia para poder escrever um livro ou escrever um pequeno artigo. Basta nós, primeiro, sabemos o que Deus quer, e do mesmo jeito que Deus moveu com o artigo de Martinho Lutero, que eram as 95 teses, Deus pode mover com um pequeno artigo que nós escrevemos. Eu acredito que muitas pessoas que leram os artigos do pastor Luiz se sentiram tocados, como eu senti. Mesmo já sendo cristão, aprendi muita coisa com os pequenos artigos que ele escreveu. Eram pequenos boletins que ele escrevia, mas que tinham uma boa interpretação do texto que ele apresentava. E era um assunto necessário para aquela ocasião. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. Ele vai mostrar mais aqui, ó. O segredo de um bom artigo não é o talento, mas dedicação,
persistência e manter-se ligado a algumas regras simples. Ou seja, que ele fala que o segredo para que esse artigo ele possa ser conhecido ou muitas pessoas possam ler, não é simplesmente o talento. Que tem pessoas que têm talento para muitas coisas, mas não têm sucesso dentro daquele talento. E no caso nós, como cristãos, ele fala que a primeira coisa, dedicação, persistência, porque você escreveu a primeira vez e não teve resultado, não quer dizer que você tem que parar. Que muitos de nós, às vezes, não vemos resultado na primeira vez e paramos. Citamos aqui, há pouco momentos atrás, aqui o Hernandes Dias Lopes, ele gosta muito de citar Thomas Edison, que na milésima vez ele conseguiu fazer uma lâmpada acender. E ele não desistiu. Então, ou seja, digamos que como cristão, você posta um artigo em algum quadro da sua igreja de aviso, ou até escrito no próprio quadro negro, e talvez alguém vá lá e apague, ou alguém pegue o artigo que você colocou lá no quadro e não dá interesse por ele. E às vezes nossa tendência é desistir. E o pastor mostra aqui que não basta simplesmente ter um bom talento. A pessoa necessita ter dedicação, que isso é primordial na vida de um estudante, é dedicação e persistência. Ele não deixar se desfalecer por qualquer motivo. Ele mostra aqui, o número 1. Ele fala, eu sempre escrevo tendo uma nítida imagem de pessoas para quem eu estou escrevendo. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte, que ele já tem em mente as pessoas que precisariam ler aquilo que ele está falando. Da mesma sorte que o muito que nós oramos, e principalmente quando nós oramos e vamos preparar um material para transmitirmos ao culto na igreja ou a um estudo bíblico, nós temos em mente quais são algumas pessoas que necessitam de ouvir aquilo ali. Nós não temos todos, mas sabemos de algumas pessoas que precisam de ouvir aquele assunto. E tem assunto que abrange todos. O exemplo, um Tiago 3 da vida abrange toda a igreja, onde fala da língua, é algo que abrange todo mundo. Aí ele fala mais. Alguns escritores jornalistas escrevem pensando nos seus chefes, outros escrevem pensando numa outra colunista que querem superar. Alguns escrevem sem pensar em alguém especificamente. Isso aqui também é interessante porque o que o pastor quer mostrar é que nós não devemos preocupar em superar outra pessoa que escreveu algo. E muito menos agradar, aqui no caso aqui, ele está falando aqui de um jornalista que escreve um artigo, não agradar o chefe. Ele está preocupando em expressar para que ele seja a capa do jornal para agradar. E tampouco para superar alguém, ou escreve aleatoriamente, sem pensar em nada, sem pensar em ninguém. Mas o que o pastor quer mostrar aqui para nós é que nós, se formos preparar um material de cunho cristão, nós devemos entender que nós estamos disputando com ninguém e nem tampouco preocupando em aparecer para alguém. Mas estamos preocupando em glorificar o nome do Senhor com aquele artigo que o Espírito de Deus nos iluminou dentro de uma passagem bíblica, seja em um versículo, uma perícope completa, para que nós possamos transmitir a vontade de Deus para os nossos leitores. Esse seria o ponto principal. Ele vai mostrar aqui, a maioria escreve pensando em todo mundo, querendo explicar tudo a todos ao mesmo tempo. Algo, na minha opinião, não é meio impossível. Ter uma imagem do leitor ajuda a lembrar que não dá para escrever para todos no mesmo artigo. Você vai ter que escolher o seu público-alvo de cada vez e escrever quantos artigos forem necessários para convencer todos os grupos. Isso aqui realmente é interessante, que talvez determinados assuntos não é abrangente com todas as pessoas que temos em mente. E no âmbito cristão, diversifica as coisas na igreja e pessoas que precisam de regressar a um determinado tipo de ensinamento, que eles estão falhando naquilo, então nós não podemos chegar e despejar como se fosse uma salada de vários assuntos em cima do povo,
que vai acabar confundindo todo mundo, não vai saber sobre o que quer falar. E nessa questão do artigo aqui na escrita, seria da mesma maneira. Nós não podemos querer abranger todos ao mesmo tempo e sim escrever vários artigos que vai acompanhar a necessidade de cada pessoa. Então, esse seria o certo de fazer. Aí coloquei, ó, o mundo está emburrecido porque a TV em massa e os grandes jornais não conseguem mais explicar quase nada. Justamente porque escreve para todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele mostra isso, que quando eles querem alcançar todo o público de uma vez, ninguém entende nada sobre o que eles querem escrever. E ele coloca uma coisa interessante aqui, que a televisão, e isso no Brasil nem preciso falar, algumas redes de televisão do Brasil que fazem mesmo é deixar o povo ignorante e não consegue alcançar o objetivo, porque, na verdade, parece que o jornalismo brasileiro ele nada mais é do que uma disputa e, às vezes, não são fiéis no que realmente seria jornalismo. Manipuladores, na verdade. Manipulação, isso, correto. E no caso aqui, uma coisa interessante, irmãos, que é entender que pessoas lá fora estão ficando ignorantes em relação às informações do mundo, primeiro, pelo que a irmã Lúcia falou, de ser manipulado por jornais descompromissados com a verdade, isso é um fato que nós, como cristãos, compreendemos pela ignorância, porque a Bíblia diz que o príncipe, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. Agora, nós, como cristãos, não saber discernir o correto, isso é feio demais para nós. Não sabemos discernir o correto naquilo que é informações que nós colhemos secular e muito menos saber discernir o que é correto naquilo que nós aprendemos dentro da igreja. Como estudantes de teologia e a primeira coisa, como servos de Deus que tem a presença do Espírito Santo, temos que estar perceptíveis de todas as coisas para não sermos enganados por promessas, por palavras vazias e muito menos por mentiras. Mas sem conhecimento da palavra, né, irmão? Tem que ter. Evangelista, tudo, se a gente julgar segundo a palavra, a gente não erra. Não, claro. Se alguém, mas uma coisa, alguém... Lúcia, por exemplo, eu concordo 100% que a palavra de Deus é primordial para que nós não venhamos a ser enganados. Sim. Mas existe, como eu falei, aquelas pessoas que têm um conhecimento básico das Escrituras, que eles não abandonam aquilo e não são enganados. Sim. Por exemplo, no Brasil, quantos crentes, seja assembleiano, batista ou presbiteriano, que eles não têm tanto conhecimento da Bíblia, mas testemunho de Jeová não conseguem enrolar isso na conversa. É ruim, hein? Eles não conseguem responder as questões da testemunho de Jeová. Como eu já dei um exemplo aqui uma vez, que foi 2 mormons na minha casa e meu avô não sabia nem ler. E eles não convenceram o meu avô de Joseph Smith dos pensamentos da suposta aparição do anjo Moroni. O meu avô, tudo que eles falavam, meu avô falava que Jesus era muito bom, que Jesus salvou ele. E eles não conseguiram convencer o meu avô, que não tinha leitura. Então, é claro que a primazia é o conhecimento da palavra de Deus na vida do povo de Deus. Cá embaixo, irmãos, o pastor coloca assim, ó, no ponto 2. Há muitos escritores que escrevem para afagar os seus próprios egos e mostrar para o público quão inteligentes são. Aí mais do outro parágrafo, aí tem o ponto 2, o segundo parágrafo do ponto 2 fala assim, portanto, o objetivo de um artigo é convencer alguém de uma nova ideia, não convencer alguém da sua inteligência. Ou seja, se vamos escrever, não há necessidade de muito coisas rebuscadas, da qual a pessoa não vai nem entender. Eu não sei se já falei para os irmãos aqui, uma vez eu tentei ler um livro do Chico Xavier e não dá para entender nada, porque são tantas coisas que ele fala com uma linguagem tão rebuscada que parece que o interesse dele é fazer com que o povo não entenda. Mas deve ser. Parece que esse era o interesse. Era fazer com que o povo não entendesse. Mas algumas palavras inteligíveis para o povo. Uhum. E o resto é para o povo realmente entender. Então, o artigo tem que ser objetivo. Se a pessoa tem uma linguagem rebuscada, eu entendo, a pessoa tem uma linguagem rebuscada, ele escreve de forma rebuscada, nós não temos como ele aprendeu daquela forma. E não é sobre isso realmente que eu estou falando. Quer dizer o seguinte, primeiro, a pessoa não tem que escrever, mesmo que ele use palavras bonitas, não é para afagar o ego dele, não é para ele aparecer, não é para ele se mostrar,
mas sim para um objetivo principal. Se for de forma acadêmica, para trazer conhecimento para os seus leitores numa faculdade. Mas se for no âmbito espiritual, é elevar a espiritualidade das pessoas que estarão lendo. Esse é o nosso objetivo principal. E, de forma alguma, buscar massagear o nosso ego. Buscar Na fazer... verdade, evangelista, eu digo, a palavra do Senhor diz que tudo que façais, façais como que fosse para o Senhor e não para os homens. Isso. Se tudo que eu estou fazendo, Deus é o centro da minha vida, em tudo, seja o que for, se Deus for o centro, isso eu aprendi muito, e às vezes, assim, até algumas vezes eu deixei de fazer alguma coisa na igreja porque eu não senti que eu iria fazer porque Jesus é o centro da minha vida, mas porque alguém queria que eu fizesse. Então, eu procuro fazer tudo para o Senhor, mas eu pergunto para mim mesmo, Lúcia, para quem que você está fazendo? Entendeu? Que é o principal. É, Tudo que nós fazemos, como eu falou, o apóstolo Paulo ainda fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, se nós fizermos para glorificar o nome do Senhor, o nome dele vai ser glorificado. E isso não tem a ver com falsa humildade também. Você reconhece o que Deus é na sua vida, já falei isso várias vezes, mas lembrando que tudo que nós formos fazer não é para disputar com ninguém, não é para aparecer para ninguém, e sim para glorificar o nome do Senhor. Seja limpar um banheiro da igreja, passar um pano da igreja, arrumar o banco da igreja, pregar, dar estudo bíblico, ser professor de escola dominical, ocupar um cargo na igreja, dar uma aula de teologia, tudo isso deve ser para glorificar o nome do Senhor e nunca para que o nosso nome esteja na frente. E sabendo que o João Batista falou e que é o lema que o pastor sempre repete com os irmãos importa que ele cresça e que eu diminua. O Jesus deu testemunho de João Batista que nascido de mulher não houve homem maior do que ele na terra. Isso é da boca de Jesus. E João Batista disse o quê? Que eu, abaixado, não sou digno de tirar as suas alparcas e carregar, ou seja, as suas sandálias empoeiradas da Palestina. E ele fala que o importante é que ele cresça e que eu diminua. João Batista, Jesus fala que ele é o maior dos profetas, e João Batista entende que ele poderia ser maior dos profetas, maior nascido daqui na terra com mulher, de alguma mulher, mas que ele não tirava pecado do mundo como o cordeiro que ele anunciou que tirava pecado. Então, tudo é para a glória do nome do Senhor. Uma certa vez, naquela revista da Igreja da Graça, não sei se os irmãos já leram esse artigo da Igreja da Graça, eu tinha muitas dessas revistas no Brasil, e eu li uma entrevista com o pastor, esse pastor já dorme no Senhor, era um pastor americano, T.L. Osborne, não sei se os irmãos já ouviram falar de T.L. Osborne, era um pastor muito usado na mão de Deus, na área de cura, tremendamente, e foi um dos pastores que começou bem e terminou bem, não teve viés de desvios pentecostais extravagantes como alguns, como Morro Cerulli, Kenneth Hagin e outros, como um que está vivo ainda, que é o Benny Hinn. Ele começou bem e terminou melhor ainda, que é o T.L. Osborne. E ele, dando uma entrevista, as pessoas... E tudo que eles perguntavam para ele na Revista da Graça, isso é questão de cura, de paralítico, a resposta dele sempre, sabe qual que era? É tudo pela graça. E a única coisa que importa é que eu sou salvo. Ele dizia assim, olha, aconteceu porque eu sou salvo. E porque a graça de Deus fez. Não fui eu que fiz. E é um treinamento que a gente tem que fazer todo dia, porque cada elogio você tem que ficar ligada no trono de Deus. Tem que ficar ligado. Porque, por exemplo, Paulo arrancou um demônio de uma mulher, Paulo e Silas, simplesmente porque elas disseram o quê? Aí vai um verdadeiro homem de Deus. Era mentira? Paulo era homem de Deus. Verdade, é. Só que a Bíblia fala que ela foi falando dia após dia e aquilo incomodou o apóstolo Paulo. Era para perturbar, né? Para engrandecer, para ele sentir que era alguma coisa grande mesmo. E a outra arrogância foi naquele Simão que tentou comprar o dom do Espírito Santo. Quando viu Pedro e João orando e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O que ele fez? Ele pensou, se eu receber esse dom também, eu ganho mais dinheiro. Ele falou, o que ele falou? Eu pago o valor que for. Ele já era conhecido e ovacionado. Agora, imagina ele fazendo aquilo. Ele falou, eu pago o valor que for, porque primeiro ele ia cobrar
para ministrar a presença do Espírito Santo nas pessoas, ia ficar mais rica ainda. E sem contar que o nome dele ia espalhar E mais. hoje não tem aí muitos. Ficou falsidade, né? O Elimas ainda quis comprar de verdade, ele queria fazer um negócio de verdade. É o que eu sempre falo com a minha esposa. Muitas pessoas que são usadas pelo diabo na área do espiritismo, do candomblé, eles realmente são usados pelo diabo. E hoje eles não conseguem ser usados por Deus, eles vão e inventa. Fica inventando coisas. Esses são usados, pelo menos são usados pelo diabo. Não estou dando razão para isso. Estou dizendo que eles, pelo menos, não enganam as pessoas que estão lá. O diabo aposta na vida deles e faz aquilo. Enquanto que esses que quer dizer que é Deus, não são usados, amor de Deus. Bom, quando a gente entende que os dons não somos nós, ele é de Deus, e ele veio para que o nome de Deus seja glorificado em nós. Para E glorificar. todo nós, ser humano, temos o nosso ego, temos as nossas altivez, mas temos que todo dia nos colocar diante da presença do Senhor e pedir Ele misericórdia para que Deus seja glorificado e não a nossa vida. Pronto, É um espinho na carne que o apóstolo Paulo fala, que Pronto. ele, por causa das grandezas do que ele viu no céu, lhe foi posto um espinho na carne. Que eu não sei o que é o espinho antes que alguém... Não importa, mas era um espinho, né? Era espinho. Ele disse Como para que diz? ele não se engrandecesse, que toda vez que ele lembrasse daquilo que Ele Deus não- usava ele, que não era mentira. Isso aí é lembrar né? que a minha graça te basta, como Pronto. diz Deus, a minha graça te basta. Sim, sim. Não vou tirar porque a minha graça te basta, isso é para você Sim. lembrar. Amém, irmão? Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero justificar mais uma vez para os irmãos, apesar de ter colocado o texto, o que aconteceu na aula na semana passada. O pastor já disse que vai recomeçar os irmãos com os pontos, e peço aos irmãos desculpa pelo ocorrido. Também o médio não teve aula devido à ocasião que a esposa do pastor teve um pequeno acidente na casa. Foi um pequeno, mas na verdade ela caiu de uma cadeira e machucou. Se foi para o hospital, não foi pequeno. Eu vou retirar o pequeno. Ela precisou de ir para o hospital e acabou que não teve aula nem no médio em teologia, devido à ocasião que ele teve que levá-la ao hospital naquele dia. Ele me comunicou pedindo para eu lançar o link no grupo, os irmãos, e acabou que deu o problema que deu. Mas amém? Vamos agradecer ao Senhor. Ô, evangelista, essa é a penúltima aula? Não, na verdade, a quinta aula, nós temos mais duas ainda. Santo Deus, meu Matéria meio cansativa. Se a gente não falar um pouquinho das coisas de Deus aqui, fica pior ainda. Por isso Nós que eu temos que falar um gosto. pouquinho das É interpretações. necessário, Então, senão ela é fica muito extremamente enjoativa. É muito técnico, muito difícil. Ela é didática, metodologia. Ela é boa, é para aplicar, Isso. tem coisas boas, maravilhosas, mas que ela cansa. Cansa, E né? 7 aulas dessa é só misericórdia. Não, eu estudei, Faculdade. foram 6 meses na faculdade de metodologia científica. Pensa no negócio difícil. Que quando eu fiz a segunda faculdade, eu eliminei essas matérias tudo. Eu falei, matéria técnica eu não quero mais. Português, metodologia, didática, não quero essas Ainda essas matérias, não, metodologia, te ajuda. Querendo ou não, te ajuda, né? Faz você Não, ajuda lembrar bastante. do texto, de todos os processos. Mas. Principalmente se a pessoa tem interesse de fazer uma pesquisa para escrever algum tipo de material, realmente a metodologia ajuda Eu gosto bastante a de didática. escrever muito. Bem, vamos orar, irmão? Irmã Lúcia, agradece ao Senhor por nós. Querido Pai amado, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, queremos, Deus Pai, te agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua misericórdia, a tua bondade, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, o Deus, Pai querido, por essa matéria, Pai, por mais longa que ela seja, mas em tudo podemos glorificar o teu nome, porque em tudo, Senhor, podemos tirar proveito, Deus, e o teu nome ser glorificado em nós, Pai. Eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos, ó Pai, que nesse dia, Senhor, estamos aqui para aprender, Senhor, para colocar em prática, Senhor, continuamente,
eu peço a tua misericórdia também na vida dos teus, na vida do nosso professor. Pai, nos ensina a guardar a tua palavra, Deus, para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Que a tua graça, Deus, ela seja contínua em nós, Pai, para que no nome de Jesus, Senhor, possamos crescer, Senhor, a cada dia em ti e o teu nome ser glorificado, papai. Quero apresentar, Senhor, a necessidade de cada um dos teus servos, Deus, nesta noite, Pai, porque tu és conhecedor, Pai. Aqueles que estão em aflição, Pai querido, os que necessitam, Pai, Pai, consolo, Deus querido, os que necessitam uma resposta da tua parte, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha abrir porta, que o Senhor venha abrir visão espiritual, Pai, e que o Senhor venha dar direção, Deus, naqueles que buscam a direção de ti, Pai. Seja glorificado, Deus, também apresentar o pastor Luiz nas tuas mãos, a tua casa, a tua família, cobre ele debaixo do teu sangue e tenha, Senhor, guia os teus passos, Pai, em tudo aquilo que ele, Pai querido, for fazer, ó Pai. Eu te agradeço nesta noite, Deus, por esta oportunidade, Deus, e que as tuas bênçãos, Senhor, seja no lar do evangelista Célio, do evangelista, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Guarda os teus pés, Pai, guarda a tua mente, Deus, e nos ajuda e ajuda ele, Pai, para que a cada dia possamos, Senhor, crescer em ti para o louvor da tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nosso Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite, uma maravilhosa semana. Amém.